Ok, então eu acabei de ser informada que ela entrou numa outra conta, Carol. Então você entrando aí na conta do Alexandre, é isso? Vou te achar aqui. Tô tentando. Onde está a professora Carolina? Aguardando, aguardando a professora entrar para poder fazer o convite. Ainda por enquanto nada. Acabei de receber um WhatsApp dela avisando que ela vai voltar. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Bom que também as pessoas vão entrando, né? A gente teve que abrir uma segunda live, né? Inclusive porque a gente tinha apenas mais 5 minutos. Acho que achei aqui. Carolina, você é o Alexandre? Já não sei mais. Pronto. Vou aguardar ela entrar aqui. Oi. Oi, Oi, peraí. Carolina. São as Cai- tecnologias, né? Só que a gente vai usar para dar aulas online. Meu Deus do céu. Ai, gente, mas o que eu fiz de novo? Eu não tô aparecendo, né? Não, a gente está te ouvindo, mas novamente você não está aparecendo. Agora a tela está escura. Será que a câmera não está virada novamente? É, mas eu tô desvirando. Agora você saiu. Oi. Oi, Tá me ouvindo? Tá, né? tô, agora tô. É, a câmera não tá funcionando mesmo. Não sei o É. que aconteceu. Mas eu vou falando, então vocês vão me ouvindo. É. Pra gente. Eu iniciei uma nova live, até porque a gente estava ficando com o tempo esgotado, se esgotando. Aí a gente está abrindo aí uma nova. Então, Tá, pode retomar a linha do seu pensamento. tá bom. Vou retomar então. Vamos É, ver se até lá. meu. Infelizmente. Ah, não tô aparecendo mesmo. Mas eu. Não, infelizmente. Tá, eu vou continuar então. Da onde eu parei. Aí eu tava dizendo sobre esse momento, então. Se naquele momento nós tivéssemos um pensamento de uma política, uma forma de organização, nós não estaríamos entre os países que tiveram um maior surto de Covid, né? A gente está vendo exatamente essa situação. Então não se tem um planejamento. Mas ao mesmo tempo, essa que é a questão que eu queria colocar para vocês.
Nós não tivemos uma política, porque essa é a política, essa é a necropolítica, ou seja, é intencional, porque quando o presidente da República fala, e daí? Realmente, alguns vão morrer, e daí? Né? É como o diretor que eu estava dizendo do Hospital das Clínicas aponta, né? Ele está dizendo, é uma política eugênica. Algumas pessoas vão morrer e o Estado não está interessado nisso, né? E aí, o que a gente, voltando a falar, né, que eu falei um pouco dessa discussão que a gente vai ter que fazer, né, sobre esse pacto da branquitude, né, esse pacto narcísico da branquitude, quais são os caminhos indo para uma finalização, né, do que eu tô falando? Eu entendo que existe uma naturalização do racismo institucional, né? E aí, naquela dimensão da discriminação, a gente precisa ir desconstruindo essas omissões, porque aí o silenciamento, e eu tô falando isso porque eu vejo no meu espaço de trabalho, tem uma situação que é injusta e às vezes nem está ligada à questão étnico-racial, não. Tem uma situação que é injusta, mas é falar, eu não quero me indispor, eu vou trabalhar com essas pessoas, eu não quero... E a gente precisa ir desconstruindo esses pactos narcísicos, a gente precisa ir desnaturalizando o racismo institucional. A gente precisa ir desnaturalizando. A gente precisa desnaturalizar a invisibilidade, porque nós temos tão poucas pessoas ocupando postos de poder e decisão na sociedade brasileira, né? Quando eu estive à frente da diretoria de ações afirmativas, uma das campanhas que nós fizemos que teve uma visibilidade nacional foi: quantos professores negros e negras você tem? Então, nós somos uma minoria, nós somos muito pouco pessoas que estão pensando, pessoas que estão ocupando. Tem várias questões que estão sendo apresentadas e sendo colocadas, né? E aí, quando a gente fala dessa necropolítica, então a gente tem uma ausência de política na área da saúde, não tem como a gente falar que esse racismo estrutural e a pandemia, quando a gente vai falar da questão da violência, essa violência ela está direcionada a determinados grupos. Mas eu acho importante, quando a gente for falar da polícia, e vou falar da criação da polícia brasileira no Brasil, é importante a gente entender, primeiro, né, uma das coisas mais graves dentre todas aquelas que foram faladas no vídeo, mas eu vou me ater àquela que tem a ver com o que eu estou discutindo do racismo estrutural, foi justamente quando o presidente da República disse que é preciso que a população se arme. Ele está defendendo o armamento da população. Por quê? Quando a gente pensa a organização dos Estados democráticos de direito, quando a gente pensa todos os direitos que vêm com essa organização do Estado, e por que, em termos de direitos humanos, em termos de políticas de direito internacional, as sociedades que vão pensar valores civilizatórios pautados nos direitos humanos, vai garantir que o Estado tenha o monopólio da violência e vai buscar regular esse monopólio da violência que esse Estado tem, certo? No Brasil, a polícia brasileira foi criada inicialmente para combater ajuntamentos de negros e quilombos. E na sua origem, a polícia brasileira é uma polícia patrimonialista, ela não age na defesa das pessoas. Ela é patrimonialista e ela vai ter como foco a defesa dos interesses econômicos de uma determinada classe no Brasil. E nós percebemos isso quando, depois de todos os protestos que os Estados Unidos estão fazendo por conta da morte do George Floyd, o que o Trump vai fazer de pronunciamento? Ele vai dizer: se os estados ou cidades não tomarem as ações necessárias para proteger a vida e a propriedade de seus moradores,
O foco dele não é só a vida, é a propriedade. Eu vou chamar as Forças Armadas dos Estados Unidos para rapidamente resolver o problema por eles, num pronunciamento que ele fez na Casa Branca. E aí que, se a gente pensa na questão no Brasil, né, a polícia no Brasil ela é patrimonialista, como eu coloquei. Ela implementa um racismo institucional, um racismo estrutural e uma necropolítica que, como eu apontei dados e mostrei para vocês, ela vai se pautar em uma política da morte que está relacionada a um biopoder. Quais são as pessoas na sociedade brasileira que têm o direito de morrer e que têm o direito de viver, né? Assim, o direito de morrer não, o direito à vida, e aos outros que morrem. E vou mostrar que, embora nós tenhamos diferenças na forma de tratar essas questões, a epidemia nos Estados Unidos também tem tido um impacto devastador na comunidade negra. E alguns estudos têm mostrado que a população negra nos Estados Unidos corre até 3 vezes mais riscos de morrer da doença do que os brancos. Por quê? Porque muitas vezes vendem pra gente uma determinada imagem de que você tem um ator negro, uma pessoa que mora... um ator negro ou que tem uma casa naqueles bairros de Beverly Hills da Califórnia, então não existe racismo nos Estados Unidos. Quando a gente vai colocar os dados educacionais, eu participei de um congresso uns anos atrás, uma comparação Brasil e Estados Unidos, a população negra nos Estados Unidos vivencia as mesmas situações que a população branca. Só que houve algumas diferenças na sua história que, por exemplo... eu acho que está relacionado aos direitos civis e à dimensão educacional, de que você tem determinados grupos que vão entender, e principalmente por conta dessa ideia que se construiu, né? Desse sonho americano, desse modo de vida americano que é colocado como superior, como a grande nação, faz com que, quando eu sou um negro americano e eu nasço nos Estados Unidos, eu já tenho, a partir do meu nascimento, eu tenho certos benefícios, certos direitos que são garantidos pela Constituição, e quando eu tenho esses direitos feridos, por uma questão histórica da Constituição da sociedade americana, eu tenho todo um movimento que vai para as ruas e que vai, através da violência, questionar como o Estado tem assassinado os negros. No Brasil, eu não sei afirmar, eu tenho algumas pistas. Por quê? Se a gente pensa o que está acontecendo lá, e a gente pega, eu estava lembrando aqui, né? Quais as situações que a gente viveu nos últimos anos. A gente teve o caso da mulher, da Cláudia, que foi arrastada pela polícia depois de morta, que o corpo dela caiu do camburão. A gente teve o caso dos 111 tiros no carro daqueles 4 jovens negros. A gente teve o caso dos 80 tiros no carro que foi dado por aquele trabalhador que estava com a mulher e com a família. E a gente teve casos de crianças, né? E aí eu vou citar alguns nomes. Jennifer Gomes, de 11 anos. 9 meses depois, a polícia afirma que ainda investiga o caso. Cauã Peixoto, de 12 anos. Passados 8 meses, não há conclusões. Cauã Rosário, 11 anos. 7 meses depois, o Estado não tem uma explicação. Cauê dos Santos, de 12 anos. 2 meses depois, o inquérito foi concluído, mas Ministério Público e polícia não informaram o desfecho. A Agatha Félix, eu não sei se vocês lembram, acho que foi ano passado, de 8 anos. 2 meses depois, o caso não tinha solução e até hoje não tem solução. Kathleen Gomes, 5 anos. Né? Um suspeito de dar o disparo foi preso e investigações continuam. Ou seja, nenhum dos casos citados coloca nenhum tipo de conclusão, de punição dos culpados e de desfecho.
O racismo institucional, ele também opera dessa forma. Quando a gente vê manifestações, quando a gente vê, né, que os militares, as tropas de choque retiram o nome e vão para cima dos professores, vão para cima dos movimentos, aquilo é como se o Estado, eles retiram o nome porque eles não podem ser culpabilizados individualmente por essa morte. E eles vão para cima e aí as barbáries acontecem. Nesses casos, eu não estou nem falando de um Estado, de uma situação em que se retiram os nomes. Tem vídeos, tem todas essas questões e nada acontece. Então você imagina, em uma situação que nós temos, um dos últimos casos que foi do João Pedro, de 14 anos, que o corpo dele foi praticamente sequestrado e depois o corpo dele foi encontrado morto. Você percebe em algumas sociedades que o fato de ser crianças, de ser um corpo de uma criança, geraria uma comoção e geraria alguma forma de resistência, alguma forma, seja ela através da violência, seja ela de indagação, de discussão, de cobrança das autoridades, de cobrança desse Estado genocida. E não acontece. Por que não acontece? Na minha opinião, e voltando à questão de romper esse pacto narcísico, romper a questão de desnaturalizar esse racismo estrutural, é porque ainda nós não colocamos como uma política institucional, uma política educacional. Para mim, a educação ela é muito importante, mas não só ela. Precisaria uma série de ações em várias frentes, na mídia, na educação, no sistema judiciário, no sistema penitenciário, na dimensão da saúde. O que a gente está vendo hoje, desse racismo institucional na saúde, ele acontece em vários setores, em várias instituições. E a gravidade está acontecendo porque quando nós, há muitos e muitos anos, temos falado que precisamos ter uma disciplina nos cursos de medicina, nos cursos de enfermagem, nos cursos da área da saúde, para além de problematizar a questão dos direitos humanos, problematizar na perspectiva de uma educação antirracista, de uma educação para as relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade. E quando nós não mexemos em certos privilégios da classe médica, ou quando nós não mexemos em certos privilégios do sistema judiciário, né, nós vamos sendo coniventes com essas questões. Porque em vários momentos, quando eu estive à frente de órgãos e de gestões, não se mexe, existe uma resistência da faculdade de medicina. E quando você vai conversar, eles falam, não, os nossos médicos não são racistas. Eles tratam todos da mesma forma, não tratam. E a gente fala, precisamos. Quando a gente fala da questão da formação na área do direito, nós trazemos as mesmas questões. Então, nós não temos esse conhecimento, esses autores e esses dados sendo estudados nas nossas universidades. E aí nós não vamos formar gestores, nós vamos formar médicos, advogados, enfermeiros e tudo isso problematizando essas questões. Porque além de tudo, se a gente for pensar que a classe médica está na linha de frente, nós sabemos que quem está morrendo na linha de frente, no atendimento à população da Covid, é uma massa de mulheres negras e de trabalhadores negros e negras, que são os técnicos de enfermagem, que são as enfermeiras, né? Então, olha como o racismo está presente, esse racismo institucional, esse racismo estrutural está presente na área da saúde. O que nos leva a ter casos como esse do João Pedro e dessas crianças assassinadas pelo Estado e não ter uma articulação, para mim está relacionado à questão da educação, a forma como a mídia e os meios apresentam, e está ligado ao nosso passado escravocrata e o quanto também no nosso imaginário se plasmou uma ideia de que os negros, que o corpo negro não importa. Porque, para mim, o que é mais chocante
é quando você olha, né, para educadores, para as pessoas em diversos espaços da sociedade brasileira, olhando para aquelas crianças negras como bandidos em potencial, olhando para aquelas crianças negras como seres que não merecem qualquer tipo de intervenção, porque a cor da pele já os direciona para um certo tipo de comportamento e de fracasso social, de fracasso enquanto seres humanos. Esse racismo, se fosse só pela questão racional, dos dados que nós apresentamos, das questões que nós apresentamos, nós já vivemos índices de que o Brasil, essa construção de que somos um povo pacífico, a quantidade de mortos que está acontecendo, nós vivemos uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra. Enquanto nós não termos clareza disso, a gente vai continuar sendo conivente com todo esse processo, né? Porque dentre essa questão do imaginário, é muito importante a gente perceber como foi construído na sociedade brasileira uma forma de olhar para esse corpo negro como um corpo que sofre e aguenta tudo. Ele suporta esse peso da escravidão, ele sofre e ele aguenta tudo. E o quanto não nos estarrece quando a gente para num sinal e tem uma criança negra fora da escola, quando a gente está ali sentado no Café Central, né? E passam aquelas crianças vendendo aquelas balas e tudo aquilo, nós naturalizamos aquelas crianças que estão ali pedindo, a gente culpabiliza a condição da população negra como uma culpabilização individual por um fracasso. A gente não entende como uma questão muito maior de uma falta de políticas públicas com relação a esses grupos. E então, para mim, eu acho que tem essa questão que ainda é muito forte. Quando eu lembro disso, eu lembro, por exemplo, de um livro chamado Onda Negra, Medo Branco, do quanto que eram publicados nos jornais no século passado, no século retrasado, notícias sobre a população negra que iam criando o medo, relacionadas à questão da religião, relacionadas à questão da criminalidade, relacionadas à questão de certas características desse grupo étnico-racial, como inferiores, como demoníacas, como animalizadoras, enfim, né? Uma das questões que os sistemas fascistas fazem é desumanizar determinado grupo, animalizar determinados grupos, apontar, de uma certa forma, patologizar esses grupos. E aí, quando você implementa uma política para exterminar, para extirpar aquele grupo da sociedade brasileira, isso tem um apoio da população, porque ela entende que aquele grupo é o causador da discórdia, né? É a ideia da laranja podre. Se a gente retirar esse grupo, mas eles são maioria no sistema carcerário, eles são assim porque a culpabilidade é deles, eles não estudaram, eles estão nessa situação. Então, se eu elimino essa determinada parcela da população, se tem a ideia de que a sociedade vai funcionar de uma maneira mais harmônica, de uma maneira muito mais... de uma maneira que, ou seja, o que o diretor do Hospital das Clínicas estava falando, é uma política eugênica. E aqueles que sobrarem, aqueles que continuarem, vão ser aqueles que vão ser os melhores, vão ser aqueles... Foi por isso, né, se a gente pensar todo o projeto civilizatório brasileiro de trazer essa população europeia para embranquecer a população, e aí Rui Barbosa dizia que em 2020 nós não teríamos um negro, está colocado. E o que é mais interessante, né, Jair Bolsonaro, é que eu entendo que essa responsabilidade, para além das discussões de esquerda ou de direita, é uma responsabilidade de toda a população brasileira. Acho que o que eu posso falar para alguns de vocês pode parecer muito forte, mas se a gente pensar que nesse pacto narcísico da branquitude nós temos um presidente que se acha acima das leis, que defende os filhos que estão praticando corrupção e que se colocam dessa forma, é a mesma lógica desses privilégios,
dessa branquitude. É por isso que ele fala que o quilombola vale como arroba. É por isso que ele fala que ele fraquejou quando teve uma mulher. É muito importante. E aí, quando a gente vai falar de algumas feministas, né, que iniciaram essas discussões, elas falaram, não dá para se pensar numa luta feminista se não pensar numa luta antirracista junto, se não pensar a questão da classe social junto, se não pensar a questão do combate à LGBTI-fobia junto, porque foi anunciado, já foi colocado. Então, quando a gente fala nós estamos vivendo um retrocesso, nós estamos vivendo um retrocesso porque mudanças estruturais no país que deveriam ter sido feitas na educação, nas reformas, não foram feitas. E, na minha opinião, nós estamos pagando muito caro por não termos feito medidas estruturais e por nós termos um presidente que deu voz a um grupo muito grande da sociedade brasileira, que foi criado e que cresceu pós-ditadura, sem conhecer o que foi um regime ditatorial, sem conhecer os seus próprios mortos e sem entender que ferir a democracia se fere e todos nós arcamos com isso. Mas tem aqueles que já estavam vulnerabilizados e que são os que vão mais morrer nesse contexto político. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Carolina, te agradeço, né? Assim, lamento muito que a sua imagem não esteja aparecendo, né? Porque fica até uma coisa meio desconfortável, ficar só me vendo, né? E é você quem está falando, né? Então, eu queria avisar os que entraram, né, agora no segundo momento, que por uma questão técnica, que eu imagino seja de conexão, o vídeo da professora Carolina não está aparecendo para a gente, tá? A gente já está um pouco avançado, né? Mas eu queria só destacar um elemento assim que para mim foi fundamental na sua fala, né? Assim, como é que essa pandemia que a gente está vivendo, né? Ela é um espelho das condições socioespaciais que já são estruturais da nossa sociedade, né? Ela, na verdade, ela agrava o que já era grave, né? Assim, e acho que a sua fala mostra isso de maneira evidente, né? Explicitando esse enorme fosso que existe, né? No acesso aos direitos elementares, né? Especialmente das pessoas negras, né, que moram nas periferias, né, e em especial acesso aos bens públicos, né. Então, a gente teve numa live passada o professor Jorge Barbosa, que ele também reforçava isso, né, e aí ele falava como é que isso se expressa nas favelas cariocas, né, então assim, onde o saneamento já é inexistente ou muito precário, né, enfim, e acho que isso é fundamental, né, e como é que isso está associado, né, ao que você coloca, né, como no nosso racismo, que é estrutural, de uma sociedade estruturalmente desigual também, né? Eu lamento que a gente não tenha um pouquinho mais de tempo, né? Porque eu acho que esse debate da necropolítica é muito importante, né? Inclusive para que a gente possa esmiuçar o próprio conceito de necropolítica, né? Que a gente tem adotado e que a gente precisava conversar um pouco sobre ele, né? Quem sabe eu não te convido de novo, Carolina, para a gente falar um pouco sobre o que é a necropolítica, né? E como é que essa política de morte, né, que é adaptada pelo Estado, né, ela tem um território, né, de destino, né, ela tem um sujeito de destino, né, e eu acho que esses sujeitos, né, como você fala, né, assim, são as pessoas negras, são também especialmente os jovens, né, os jovens negros que têm morrido aí, né, e você citou o nome de alguns, né, enfim, e essa lista infelizmente é extensa e interminável, né, e eu acho que esse debate da juventude aí puxando para a sardinha um pouco para o meu lado também, né, esse debate da juventude também precisa ser feito, né, porque os corpos dos jovens, eles também são corpos supliciados, né, enfim, são corpos considerados descartáveis, né, enfim, e especialmente porque a gente sabe que esses sujeitos jovens que moram nas periferias são especialmente negros também, né? Então, eu acho que há um rebatimento nos corpos dos sujeitos, há um rebatimento no território, né, que reforça essa necropolítica, né, que a gente tem experimentado de uma forma muito cruel com esse governo, né, especialmente nos últimos tempos.
Eu não consegui captar nenhuma colocação dos nossos espectadores e espectadoras, né? Eu não sei se alguém quer ponderar ou falar ou comentar alguma coisa antes que a gente possa encerrar. Não? Carolina, você quer falar mais alguma coisa? Todo Ah, mundo tá te vendo. eu não sei o que aconteceu mesmo. Não sei se é o meu celular, porque Acho que a conexão a tá minha meio conexão pesada. é uma pena mesmo, você não tá me vendo. É, Só a minha voz, igual para aqueles programas de rádio. Aqueles, podcast. podcast. Olha, eu acho que o que você coloca é muito, muito importante, né? Eu acho que alguns dados têm trazido a questão do território, né? E essa questão do território está muito relacionada com o conceito de racismo ambiental, né? Ou seja, você também tem um racismo que se reflete na organização espacial das cidades e dos espaços. Eu acho muito importante colocar isso, né? É, Tanto quando a gente fala das comunidades quilombolas, que está crescendo também a Covid entre elas, e do ataque que elas estão sofrendo nesse momento por esse governo, que tem querido, por exemplo, o que está acontecendo em Alcântara e tudo isso, como nas cidades, né? Porque o que acaba acontecendo? A gente tem um determinado grupo, que é uma população preta e pobre, que, por conta de ter um trabalho informal, não consegue ficar em distanciamento físico, acaba indo trabalhar, acaba circulando e trazendo o vírus para suas comunidades. E aí isso vai se alastrando em determinados bairros. E aí junta com isso a questão da deficiência na rede de esgoto, de água, não tem saneamento básico. Então a gente está falando de grupos que não têm água para lavar a mão, que dirá álcool em gel. E aí toda a questão vai sendo amarrada e articulada interseccionalmente, é uma questão de classe social, é uma questão de raça, é uma questão de gênero, né? Também das mulheres. Eu não cheguei a falar aqui, né? Mas foi naquela outra live que eu comentei, né? Que os homens têm produzido horrores, vários artigos, e as mulheres estão sobrecarregadas, né, com os mais velhos, com as crianças, com a limpeza da casa, aqueles grupos que dispensaram as suas ajudantes, as suas diaristas, e estão remunerando, que é o principal, né, que é aqueles que têm condição de remunerar. E aí a gente acaba percebendo que aqueles que têm mais condição ou não dispensaram, né? E acabam também sendo aqueles que são responsáveis por essa população em trabalho informal que tem que ir trabalhar e acaba infectando. E aí você tem bairros espacialmente, territorialmente, que começa a ter uma explosão de infectados muito grande. E aí o que acontece? Vai para o SUS. O SUS começa a não dar conta, né, de atender nas UTIs com os respiradores essa população, e ela acaba morrendo. Eu, sinceramente, fiquei muito assustada quando eu vi no Espírito Santo que 70% da população infectada, né, acho que a gente podia ver esses dados em Minas Gerais. Como eu disse, não se tem uma vontade política de pensar a elaboração de políticas públicas a partir desses dados, então a gente acaba muito à mercê. E aí a gente vai ter pós-pandemia, a gente vai perceber, a partir da análise espacial, a partir dos estudos demográficos, que nós vamos ter áreas e territórios muito mais atingidos, que vai ter um número muito maior de pessoas mortas do que em outros lugares, né? Como ele falou na questão das favelas no Rio, e aqui a gente vai ver isso. Não sei se a gente tem dados aqui em Juiz de Fora, né? Porque eu acho que é importante lembrar, né, que uma pesquisa feita pelo IPEA, e que Juiz de Fora é a cidade que tem o terceiro índice do país de maior desigualdades entre negros e brancos, né? Só fica atrás de Niterói e Porto Alegre. Então, como que está a situação aqui na nossa cidade, né? Sendo que a gente já sabe que tem todas essas questões, que tem todas
essas dificuldades e tudo isso, né? Então, com certeza, eu acho que eu queria, para finalizar, Clarice, parabenizar, né, por você tá levando essa discussão para o Nugea, para a geografia, porque a gente acaba, eu falei da medicina, falei de outras áreas, mas acho que pouco, né, que eu tive contato do currículo da geografia e da história, a gente precisa cada vez mais inserindo esses debates, inserindo essas áreas de conhecimento na formação de novos geógrafos, historiadores, pedagogos. Professores, né? Não, aí Professores e professoras. também, né? Então, assim, agradeço, assim, eu acho que também, eu acho que todos nós temos que fazer esse esforço para esse aprendizado daquilo, né? Eu tô indo estudar a questão das relações de gênero e sexualidade porque foi algo que as questões das relações étnico-raciais acabou me levando, e eu acho que a gente sempre, enquanto pesquisador, enquanto professor, tem que ir buscando cada vez mais estudar e entender e não se omitir, né? Não discriminar, não se omitir, porque é muito triste mesmo. Eu ainda não tenho dimensão das sequelas que essa pandemia vai trazer para todo o planeta, né, para todos os países, mas especialmente para o nosso país, para o Brasil, que já é um país que vivia uma desigualdade imensa, né, e que vai ter uma grande parcela da sua população preta e pobre dizimada nessa pandemia, né? O que a gente está fazendo é tentar, através das forças políticas aí que a gente tem, segurar, né, tentar denunciar, reivindicar, mas é realmente um cenário muito triste, né, infelizmente. Quais... Eu queria também, para finalizar, né, assim, reforçar também as iniciativas que têm acontecido, né, nos territórios periféricos, né, que são, e aí, aproveitando aí a pergunta da Lília, né, que tem trabalhado diretamente com isso, né, assim, que são as iniciativas de solidariedade, né, e de luta, né, de luta pelos direitos elementares, de luta pelo direito à vida, de luta pelo direito aos seus corpos, né, de luta pelo direito aos bens públicos, né, inclusive de luta pelos direitos políticos, né, que são iniciativas como, por exemplo, e a Lilian está aí, pode falar até melhor do que eu, né, como a Periferia Viva, né, que é uma campanha nacional, né, articulando diferentes movimentos sociais, a universidade, diferentes grupos e sujeitos, né, que tem levado, né, através, né, de doações de cestas, sabão, enfim, mas que tem levado mais do que doações, né, tem levado o debate político para esses territórios, né, questionando e ponderando e debatendo sobre os efeitos, né, como é que os efeitos da Covid espelham, né, essas desigualdades, né. E eu acho que essas redes de solidariedade, alguma coisa que o Jorge até já falava um pouco na nossa outra live, né, mostram essa solidariedade do próprio território, né, e que a gente precisa também trazer, né, reforçar e fortalecer, né, acho que é importante, né. Até para a gente poder sobreviver, né, a essas Eu acho fundamental. Eu também não falei muito dessa questão, eu falei mais na outra vez que eu falei, mas essas redes de proteção comunitária também que estão se criando, essas redes de solidariedade, é fundamental e acaba sendo um traço característico do nosso país também, quando você tem a ausência total do Estado, é a sociedade civil que tem se organizado para pensar projetos e pensar ações nas periferias e nesses espaços. Então, acho muito bacana. A gente tem tido, né, o Colégio de Aplicação se organizou e estava levando cestas básicas para vários dos nossos alunos, acho que entregaram quase cerca de 200 cestas, assim, mães e uma grande parte dos nossos alunos da periferia são criados por mães e avós, mulheres negras sozinhas, né? Então, a APES também se articulou, o movimento 8M, a gente tem vários grupos aí na cidade, é muito importante colocar como eles têm se articulado para levar absorventes, produtos de higiene, são formas de resistência mesmo e de mobilização social que são muito importantes. Obrigada por lembrar, Clarice. Carolina, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceito o convite
dizer que foi um prazer poder ter esse diálogo contigo, porque eu sempre ouço falar de você e a gente nunca teve uma oportunidade para dialogar e conversar, né? Estender o convite, né? O Nugeia está aberto aí para futuros debates, conversas, trabalhos, né? Enfim. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Mais uma vez, lamentar muito de não poder estar te vendo. Agradecer a todos e todas que participaram aí dessas duas lives, né, em uma. E convidar a todos para as nossas próximas lives, que acontecem às terças-feiras, nesse mesmo horário de 15 horas. Na próxima live, a gente vai ter a presença do professor Miguel Felipe, do Departamento de Geociências, que vai discutir geografia, mineração e desastres tecnológicos, né? Num debate sobre o crime da Vale, né? E as formas como isso impacta as populações locais. Muito obrigada a todos e todas. Até a nossa próxima live. Carolina, obrigada novamente. Obrigada. Disse a Mancini Souza. Carol, você arrasou. Obrigada, Clarice. Até logo, gente.